Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Morgana, eu sou orientadora espiritual, mentora, né? Todos já sabem. Para quem não conhece meu canal, eu falo sobre espiritualidade no geral, tá? Eu leio cartas psicografadas, eu trago mensagens espirituais, né? Para as pessoas, aprendizado, eu quebro alguns tabus, algumas dúvidas que as pessoas têm, né? E hoje eu tenho um recado do plano espiritual que é bastante, eu acho que instrutivo, porque as pessoas têm muita dúvida sobre espiritualidade e religião, né? E de religiões espirituais, né? Que são muitas, são centenas, são diversas, e toda religião ela é espiritual. Isso daí já é uma coisa que tem gente que diz que não, você é evangélica, não tem nada a ver. Não, eu sou. Não, gente, toda religião ela é espiritual. Por quê? Porque mexe com o Espírito Santo. Independente da sua religião, sempre vai haver algo relacionado ao Espírito. Seja ele o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Jesus, o Espírito Guia, o Espírito Orixá, o Espírito Mentor, o Espírito da Mesa Branca, sempre vai ser ligado à espiritualidade, tá certo? Então vamos lá. O que eu vim dizer para vocês hoje? Eu não estou aqui para ensinar dogmas, doutrinas, eu não estou aqui para ensinar vertentes, eu não estou aqui para falar somente da Umbanda. Eu não, apesar de ser umbandista, de ter uma Umbanda muito, mas muito diferenciada perante as Umbandas que tem aí fora, tá? Sobre o candomblé, sobre a quimbanda, sobre o omolocô, sobre a jurema. Não, eu não vim aqui especificar nomes, apontar religiões. Eu vim aqui trazer um recado do plano espiritual, de como funciona o plano espiritual, gente. Como que é o lado de lá. Como que eu sei? Eu faço socorro. Então, eu fazendo socorro, eu tenho que ir do outro lado, tá? Para poder buscar o irmão, para poder ajudá-lo a fazer a passagem. Eu não vou para o outro lado apenas para descer no umbral. Eu vou para o outro lado para aprender, para estudar, para conversar com os mentores. Eu tenho uma ligação muito forte mentalmente com os meus guias, com os meus mentores, com os meus exus, com as minhas pomagiras, com o meu anjo da guarda. As pessoas acham que isso é muito difícil. Gente, no início, tudo é difícil, tudo é complicado. Só que isso vai de treino, vai de estudo, vai de esforço e vai de você abrir a sua mente, gente, tá? O principal é abrir a mente. Você não pode chegar para uma pessoa e dizer para ela que aquilo que ela acredita não existe. Isso é muito sério, tá certo? O plano espiritual é imenso, ele é grande. Existem divindades, existem elementais, existem espíritos de baixa vibração, espíritos de alta vibração, existem espíritos extremamente evoluídos, existem espíritos que vivem extremamente nas trevas, existem espíritos que nunca encarnaram, porém andam entre nós. Existem espíritos que vocês não fazem a menor ideia do quanto ele faz diferença na sua vida e você nem o conhece e nem sempre é o seu anjo da guarda, tá certo? Então assim, o plano espiritual é muito grande, tá? O plano espiritual, ele é verdadeiro para cada um, naquilo que a pessoa tem fé e acredita, porque nós somos povos diferentes, nós somos pessoas diferentes, nós temos ensinamentos diferentes, nós somos de países diferentes, de cidades diferentes. Nós não temos a mesma história, nós não temos a mesma
o mesmo conhecimento, nós não tivemos os mesmos professores, nós não tivemos os mesmos pais, tá? Nós não somos pessoas que andamos apenas em uma única religião. Eu, por exemplo, já estive em várias, tá? Eu vou dar um grande exemplo. As pessoas lá do Egito, elas tendem a adorar divindades, certo? Existem as divindades do Egito. Quem são as divindades do Egito? A mitologia grega, gente, ok? A mitologia grega lá na Grécia e a mitologia egípcia. Então, vamos lá. Eu fui pro Egito. Eu sou da Umbanda, tá? Sou da mesa branca, ok? Então, eu acredito nos orixás aqui do Brasil, né? Que eu aprendi aqui. E acredito no que eu aprendi dentro da mesa branca. Dentro do catolicismo, dentro do evangelho, dentro do testemunho de Jeová, porque eu já passei por todas essas religiões. Então, eu tenho a minha verdade. Eu conheço aquilo que eu estudo, tá? Eu sou bruxa, então eu entendo a minha bruxaria, eu entendo o meu dogma, as minhas verdades, ok? Então, eu não tenho o direito de apontar para uma pessoa e dizer para ela que ela está mentindo e que isso não existe. Então, eu vou lá passear no Egito, ok? Cheguei no Egito. Entrei na pirâmide, maravilhosa. Conheci a esfinge, lindo. Entro dentro de um templo, maravilhoso. Estão adorando quem? Anubis. Maravilhoso. Alguém aqui já viu a adoração de Anubis? Gente, é divino, é lindo. Ele é uma divindade lá no Egito. Horus, Osíris. Aí eu vou chegar na pessoa, porque eu sou brasileira, vou chegar na pessoa e falar assim, ô seu otário, Anubis não existe, cara. Você é louco? Qual que é a minha demência? Qual que é o meu problema? Eu não vivo a verdade dele. Eu não vivo a espiritualidade dele. Eu não aprendi o que ele aprendeu. Apesar de eu ser filha de Anubis, ok? Mas isso daí é na bruxaria, é uma outra história que não convém agora, certo? Uma hora eu explico. Então, assim, eu não posso chegar lá no Egito e dizer que Horus não existe. Ra, o deus do sol. Quem sou eu para chegar para a pessoa e falar assim, olha, Ra é mitologia, ele não existe. Dentro do Egito, aonde as pessoas adoram esses deuses. Então é mitologia para mim. Mito, mentira, história. Para mim, não para eles, ok? Então temos que aprender a respeitar a doutrina, nós temos que respeitar a religiosidade das pessoas. E isso não está acontecendo, isso está sendo um grande problema dentro da nossa realidade aqui, tá certo? Muitas pessoas estão usando de má fé com a fé dos outros. Não duvide da fé das pessoas, para que não duvidem da sua, ok? Vou dar um outro exemplo. Eu amo mitologia grega, ok? Amo, desde pequena, certo? Eu sempre estudei mitologia. Cresci lendo Evangelho segundo o Espiritismo. Meu pai e minha mãe eram da Umbanda. Olha a salada. Fui criada, fiz catecismo, tudo mais. Foi uma mistura de religião na minha vida até uma certa idade. Mas mesmo assim eu continuei estudando, ok? Tá, meu sonho é conhecer a Grécia. Acho lugares assim, os lugares mais místicos é a minha paixão. Chego lá na Grécia, tem o templo de Zeus. As pessoas até hoje vão lá, idolatram Zeus.
fazem as suas oferendas, rezam para ele. Eu vou chegar para a pessoa e falar assim: ô babaca, Zeus não existe, cara. Quem sou eu para fazer isso, gente? Eu não sou nada, eu sou um mero ser humano ignorante que quando morrer vou apodrecer, vou lá pro outro lado e eles vão dar na minha cara e falar assim: quem mandou você tirar o sarro da cara dos outros? Entendeu? Vai estudar. Você não estuda aqui? Por que você estudou tanto e agora vai tirar sarro da cara dos outros? Tá errado, gente. Tá errado. Tá errado. Tá? Bruxa. Vamos entrar na bruxaria. Esse é a minha maior revolta. Eu, Morgana, tenho este nome, tenho o meu nome, ok? Mas Morgana é o meu nome de bruxa queimado nas runas. As runas foram jogadas para mim e foram queimadas. E nas runas saiu o meu nome de bruxa, que é Morgana. O meu nome foi dado pelas bruxas antigas, ok? Mais antigas que as bruxas de Salem. Então, o meu nome, ele é um peso, ele tem um peso. Porque eu fui escolhida para ter esse nome. Eu simplesmente não fui lá, fiz um sorteiozinho e escolhi, você é a Morgana. Não, não foi assim, ok? Eu fiz um ritual, nesse ritual saiu o meu nome de bruxa. Eu sou bruxa de nascença, tá? Eu fiz a minha árvore genealógica, eu sou bruxa de nascença, tenho sangue de bruxa, tá bom? Eu não estudei Wicca, eu adoro a Wicca, gente, eu acho lindo. Tenho uma amiga que é como se fosse uma irmã para mim. Sou apaixonada por essa mulher, a Roberta. Minha amiga do coração, ela é Wicca, super inteligente, tá? Conheço mulheres da Wicca que são extremamente maravilhosas, mas elas nunca, jamais, em hipótese alguma, olharam para minha cara e disseram que Morgana não existe ou não existiu. Se existem hoje exemplos de magia no planeta Terra, é Merlin e Morgana, ok? São as maiores referências de magia do mundo. Qualquer filme que você assista, até Harry Potter, os fãs de Harry Potter vão saber, tudo é pelas barbas de Merlin. Tudo foi fundado por Merlin. O filme Rei Arthur, quem criou o cajado foi Merlin. Existe o filme Transformers, ok? Os Transformers surtaram e tem lá o cajado de Merlin, cara. Então Merlin, ele é a maior referência em magia do mundo. Quem diz que Merlin não existe, prova pra mim por A mais B, se você é bruxa, que Merlin não é referência de bruxaria, que Morgana não é referência de bruxaria e que eles não existem, ok? Se você estudou, se você estuda, você vai saber que a maior referência é Merlin, ok? Só para deixar claro. Então, nós não podemos dizer para as pessoas que a religião e que a fé delas não existem, tá certo? É a mesma coisa eu chegar lá no Chile, lá no Peru, entrar lá nos grandes templos em que as pessoas eram sacrificados em nome dos deuses, eles se ofereciam para serem sacrificados, para eles aquilo era o maior amor que eles poderiam ter pelos seus deuses. E chegar para essas pessoas e dizer, cara, você é tonto, você vai se matar por causa de uma pessoa que não existe. Gente, respeito é tudo, então respeitem. Respeitem a religião do outro, respeitem, sabe, a opção que a pessoa tem. Se você acha que não existe, tudo bem, guarda para você. Mas antes, vai aprender alguma coisa, tá bom? Não vive nesse mundinho
aonde só dentro da tua cabeça é o que está certo. Tá certo? Vamos falar da nossa religião? Vamos falar da nossa religião. Vamos falar de Umbanda? Vamos falar de Umbanda. Na Umbanda não existem só 7 linhas de Umbanda. Está errado. Façam as contas dos orixás que existem dentro da Umbanda. Ok? Façam as contas dos caboclos que tem na Umbanda. Quem foi que disse que dentro da Umbanda, não se pode ter mais de um Exu, não se pode ter mais de um caboclo? Se a pessoa pergunta pra mim e faz assim: por que você tem mais de um caboclo? A resposta é simples, básica. Para cada trabalho que eu tenho que fazer, dependendo do trabalho, eu preciso de um caboclo que mexa com aquele tipo de trabalho. Acabou. Nem todo caboclo faz o mesmo trabalho. É a mesma coisa os Exus. Para que você tem tanto Exu? Gente, para os lugares aonde eu desço, eu preciso dos Exus. E não é qualquer Exu que desce para todos os lugares que eu vou. Eu não preciso de Exu só para descer comigo. Eu preciso de Exu para as minhas proteções. Eu preciso de Exu para os meus trabalhos. Os trabalhos que eu faço não são só trabalhinhos assim fáceis, não. Eu faço trabalhos de quebra de demanda de centros grandes, de gente grande, tá? Então eu preciso de Exus que tenham esta força. E não é só um Exu, não. E não é que um Exu não tenha força. Não é que o meu Exu, da minha cabeça, o meu Exu guardião, que eu sou 7 caveiras, não é que ele não tenha força. Ele tem uma força enorme. Eu já vi ele rachar um congá no meio para quebrar trabalho que fazia um sacrifício com seres humanos. Ele quebrou esse congá. Ele arrebentou o congá. E os Exus que estavam trabalhando conosco tinham os baús que tinham almas presas nos baús. Quem foi socorrer? Os Exus, não só os meus. Os Exus dos meus irmãos de trabalho. Todos eles tinham mais de um Exu. E nunca foi questionado. Então você não pode questionar. Não questiona, fica na sua. Vai aprender. Pergunta para a pessoa. Chega para mim e pergunta: Elaine, por que você trabalha com mais de uma pombagira? Eu vou te responder um motivo. Porque para cada trabalho que eu faço, eu preciso de uma pombagira diferente. Eu tenho pombagira bruxa, eu tenho pombagira feiticeira. Existe diferença entre bruxa e feiticeira? Existe. Uma grande diferença entre bruxa e feiticeira. Não são a mesma coisa. Assim como bruxos e feiticeiros não são a mesma coisa. Agora, bruxos e magos são quase a mesma coisa. Mas bruxa e feiticeira tem diferença. Eu tenho pombagira bruxa e tenho pombagira feiticeira. Tenho feiticeira que trabalha comigo e tenho bruxa que trabalha comigo. E sou uma bruxa, não sou uma feiticeira. Então, gente, dentro do plano espiritual existem quais são os elementais, tá bom? Eu ouvi uma pessoa ignorante dizendo que fadas não existem. Vamos dar uma aula de elemental para você, criatura. Vamos lá. Quais são os 4 elementos? Terra, fogo, ar e água. Dentro dos 4 elementos existem os elementais. Quem são os elementais da terra? Os gnomos. Quem são os elementais do ar? Os silfos. Os silfos têm formas de fadas, então eles são considerados como se fossem fadas. Certo? Ah, mas não existe sereia. Quem são os elementais que vivem na água? As ondinas. Quais são as formas das ondinas? Sereias, sereianos. São as formas dos elementais da água. Quem são
E quem são os elementais do fogo? As salamandras. Como são as salamandras? Elas são como lagartixinhas, lagartinhas, pequenas e negras, que se grudam em você, arrancam seu couro porque queimam. Se você fizer um trabalho de feitiçaria com o elemental, a pessoa vai se queimar se você usar o elemental do fogo. Então estuda. Só estudar os 4 elementos, você não precisa ir muito longe. Pega lá, vamos estudar. Quais são os 4 elementos? Pesquisou? Quais são os elementais? Quais são as formas dos elementais? Eles vão aparecer para vocês. Gente, isso é Wikipédia, tá? Não precisa muito. Não precisam se estressar. É coisa fácil de aprender, ok? Então vamos lá. O que eu vim aqui dizer hoje? Eu vim aqui dizer que o plano espiritual pede para vocês, ignorantes, mal educados, arrogantes, tá bom? Aprenderem ou então ficarem quietos e não ofender, não falar mal da religião, da doutrina ou do que as pessoas acreditam. Se você for lá na Índia, tá? Vou dar um exemplo, assim. Se você for lá na Índia, tá? Aí você bateu seu carro numa árvore. Você não, os indianos. Bateu a árvore lá no carro, estava cheio de gente no carro. Ninguém morreu, eles vão começar a idolatrar aquela árvore. Aquela árvore vai ser endeusada. Lá eles idolatram a vaca. A vaca é um ser sagrado. Você vai chegar lá na sua santa ignorância e vai falar para a pessoa, não, vaca é para comer? Não, gente. Isso é respeito com o próximo, respeito com o outro, respeito com a religião, respeito com a doutrina, respeito com a cultura do lugar, respeito com as pessoas. Aprendam a ter respeito. É só isso que a espiritualidade pede. Ela pede para que as pessoas tenham respeito. Porque a espiritualidade é tão grande, tão grande, tão grande que tem lugar para todo mundo. Só não tem lugar e nem tamanho para sua arrogância e para sua ignorância. Se você não sabe, tudo bem, eu respeito, cara, sabe? Mas, poxa, não humilha as pessoas, não tenta humilhar, sabe? Não tenta tirar o sarro, não faz o nome das pessoas de chacota. Isso lhe causa um karma. Porque não se faz para as pessoas aquilo que a gente não quer que faz para a gente. Isso se chama empatia. Só que dentro da espiritualidade, nós que somos mães de santo, pais de santos, chefes de terreiro, nós carregamos um grande peso nas nossas costas. Por quê? Porque tudo que a gente fala, a gente ensina. Se a gente ensina errado e a pessoa fizer errado, a culpa é mais sua do que da pessoa, porque foi você que ensinou errado. Então eu tento, dentro do meu limite, ensinar as pessoas a terem respeito por tudo, ok? Se a pessoa falar pra mim que ela idolatra uma galinha, desculpa, eu vou respeitar. Quem sou eu para não respeitar? Existe também, aí ó, eu não gosto, eu abomino, tá, gente? Eu não sou a favor, ok? Mas isso é a minha doutrina, é a minha religião, é o meu pensamento, é naquilo que eu cresci, em tudo aquilo que eu aprendi. Eu não sou a favor do corte, não sou. Eu sou totalmente repugnante a isso. Só que existem as religiões de corte. Eu vou chegar dentro de um terreiro onde se faz corte, vou humilhar todo mundo porque eles estão fazendo corte? Não, galera. Simplesmente eu não coloco meu pé lá dentro por respeito às pessoas. Vou respeitar. Se eu encontrar na rua, nós vamos bater papo, vamos tomar um suco, vamos passear no shopping. São amigos meus, colegas meus, a gente sem nenhum problema. Só que eu não frequento o terreiro dele, ele não frequenta o meu terreiro e acabou. É aí que começa o respeito entre as pessoas. É a mesma coisa um evangélico e um católico serem amigos. Qual é o problema? Não existe problema nisso, ok? Por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo
dentro da minha família. Dentro da minha família tem eu, que tenho a minha Umbanda. Eu vim de uma Umbanda raiz, aonde essa Umbanda ela era de corte, ok? Até uma certa idade. Depois eu virei católica de carteirinha, tá? Eu tocava até violão na igreja, certo? Aí depois eu voltei para Umbanda. Quando eu completei meus 12 anos, eu voltei para Umbanda com a minha mãe. Fui doutrinada dentro da Umbanda até quase 17 anos. Casei e parei com tudo. Aí eu comecei a frequentar a igreja católica, né? Aí entrou, né, com o tempo apareceu o Padre Marcelo. Eu gostava muito, gosto até hoje, não gostava, eu gosto muito dos ensinamentos do Padre Marcelo. Eu acho ele uma pessoa muito humilde, muito simples, ok? E assim, eu aprendi muito com ele, levava meus filhos pequenos para os grupos de oração católico. Fui muitos anos, durante anos. Fui, até depois tive minha outra filha. Deu uma parada também porque ela era muito sensível, ela ficava doente com muita facilidade, então eu dei uma largada. Aí minha mãe faleceu, a minha cabeça entrou um parafuso total, eu tive um trauma muito grande com o falecimento da minha mãe. Eu comecei a estudar com a Testemunha de Jeová. Gente, eu gostei do que eu aprendi. São pessoas maravilhosas. A gente aprende muito com eles. Porém, não era para mim aquilo, tá certo? Não era para mim. Respeito demais essas pessoas. Acho muito bonito. Eu canso de falar, se você quer ouvir a palavra de Deus, se você quer ouvir uma reflexão sobre o que Deus tem para sua vida, vá a um templo da Testemunha de Jeová. É maravilhoso. Já fui em igrejas evangélicas, frequentei a Igreja da Graça por muito tempo. Era gostoso, era muito bom ouvir as palavras, ok? Eles ajudaram muito a minha mãe. Depois de muito tempo, eu fiquei doente, tudo, e fui resgatada dentro da Umbanda, que eu sou hoje. Eu fui chamada para desenvolver nessa Umbanda, desenvolvi na Umbanda. Foi um desenvolvimento muito rápido, eu aprendi as coisas com muita facilidade, muito sofrido. A minha Umbanda é muito sofrida porque existem muitos nãos dentro da minha Umbanda, ok? Mas eu me adaptei, meus guias se adaptaram, a gente foi, ficamos firmes, fui treinada. Me colocaram para estudo, para que eu tivesse a minha casa, para que eu me tornasse a mãe de santo, para que eu tivesse os meus filhos e que eu pudesse ensinar as pessoas. Nisso, aflorou o meu lado bruxo, foi aonde eu descobri que eu era bruxa de nascença, teve todo aquele processo das runas que eu falei lá no início do vídeo. Então, assim, é tudo uma forma de respeito. Dentro da minha Umbanda, a gente respeita todo mundo, ok? Eu não desrespeito ninguém. Eu tenho um amigo legal pra caramba do coração. A gente conversa sobre tudo, dentro da espiritualidade, das coisas que existem dentro da espiritualidade. Porque a espiritualidade ela é muito, gente, mas ela é muito grande. Ela cabe todo mundo. Porque o nosso universo é imenso e o nosso planeta é muito grande. Existem muitas pessoas que acreditam em muitas coisas. Então eu só vim aqui para dizer isso. Eu quero que vocês tenham respeito pelo próximo, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para que vocês deixem, né, uma curtida, se inscreve no canal, compartilha com o seu amigo, compartilha com o seu amigo que tem esse tipo de preconceito. Pode ser que isso ajude ele a enxergar de uma outra forma. Vou trazer mais conteúdos, é claro, que aí eu vou trazer conteúdos específicos sobre cada religião, sobre cada doutrina, sobre alguns deuses, né, algumas coisas do Egito, né, da Grécia, do Peru, enfim, de outras religiões.
Vou tentar trazer aqui no canal para poder ensinar para as pessoas quebrarem alguns paradigmas que ficam presos dentro da sua cabeça, ok? Bom, tenham aí uma boa semana. Até o próximo vídeo, tá? Não esquece de curtir aí e deixar